Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua família e todos os seus projetos. Estamos aqui reunidos para mais um dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de Mateus, do versículo 18 até o 22. Então, abra seu coração, pegue a sua Bíblia, que o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração. Antes de continuar, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, transborde na vida dos outros para que Deus possa transbordar na sua. Se você é novo por aqui e está chegando agora, nós iniciamos esse projeto lá no Instagram, então nós temos todos os estudos de 1 Mateus até o capítulo 20, tá? E você depois pode passar para cá, para o YouTube, para que possa acompanhar. Amém? Bom, então vamos lá. Capítulo 21 de Mateus, versículo 18. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse ele: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhou-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que eu fiz à figueira, mas até se esse monte dissertes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que perdides na oração, crendo, o recebereis. Bom, gente, esse versículo é um versículo muito forte, né, do capítulo 21 de Mateus. Na verdade, é um dos versículos que mais me chamam a atenção. E eu sempre falo aqui com vocês que toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu sempre presto atenção em tudo, porque não basta apenas a gente ler, nós temos que meditar, porque sempre tem algo que Deus quer nos ensinar, e aqui não seria diferente, né? Quero chamar um pouco a atenção sobre o primeiro versículo, né, lá no 18, onde ele fala sobre a figueira, e onde ele se refere que só achou folhas nela, né, e não achou frutos, que muitas vezes, né, essa figueira somos nós, né? O que é que Deus tem te dado hoje e que você não tem colocado à frente, que você não tem feito realmente o que o Senhor te pediu, né? Eu sempre falo aqui sobre a questão da obediência, que é algo que o Senhor, ele pede mesmo que a gente tenha. E quando a gente tem, assim, essa comunhão com Deus, é impossível a gente não obedecer. Então aqui, quando Jesus fala sobre essa figueira, ele está falando, não é apenas da figueira, né? Ele apenas está dando um exemplo. Essa figueira somos eu, somos você. O que é que nós temos feito, o que é que nós temos sido, né? Se realmente a gente tem transbordado na vida de outras pessoas, se nós não temos apenas guardado o que o Senhor tem dado ao nosso coração, o que o Senhor tem nos ensinado. É muito importante que nós apenas não leia a palavra de Deus, né? Mas que a gente realmente seja pessoas obedientes, seja filhos obedientes, né? O próprio Deus falou aqui que tudo que não dá frutos, ele vai cortar e vai jogar, né, no fogo. Então eu fico imaginando, né, quantas coisas Deus tem nos dado, né? Quantas vezes Deus tem nos chamado, quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração, mas tantas vezes a gente está distraído com coisas mundanas, a gente está correndo atrás de coisas que não tem necessidade. O próprio Deus falou, né, que de tudo Ele iria nos dar. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos estar entregues a Jesus, nós precisamos fazer a vontade do Pai. E em toda a Bíblia, Deus fala sobre a fé, né? Onde tem estado a nossa fé? O que é que a gente tem feito com ela? O próprio Deus falou aqui que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ser capaz de fazer milhares de coisas. Então, quando Deus fala aqui que se a gente tiver fé e não duvidar, a gente não vai apenas fazer com que uma planta ela murche, né? Mas nós temos o poder de pedir a um monte para que ele saia de um lugar e vá para o outro. Então, o que é que Jesus fala aqui? Sobre a questão da nossa fé. Onde é que a gente tem colocado a nossa fé? E muitas vezes, eu até comentei sobre isso ontem, que quando a gente ora e a gente não sabe pedir, a gente não é atendido, né? Inclusive, muitas vezes a gente ora e a gente não recebe respostas porque estamos pedindo errado. E aqui Deus fala que tudo que a gente pedir em oração, crendo, recebereis. Justamente, tudo que a gente pedir em oração e que estiver de acordo com o plano de Deus, é óbvio que Ele vai nos dar.
Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter o discernimento, nós precisamos ter a sabedoria, nós precisamos orar todos os dias para que isso possa acontecer. Precisamos estar em comunhão com Jesus e principalmente obedecê-lo, né? Deus fala que Ele não quer sacrifícios de nós, né? É tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que a gente quiser da nossa vida. Mas ficar perto do Pai, ter a sabedoria dele, isso não tem explicação. Eu sempre comento com vocês também que quando eu comecei a orar, eu não tinha esse discernimento ainda, eu li a Bíblia, mas eu não conseguia entender. E aos poucos o Espírito Santo ele foi falando comigo, ele foi me revelando. Então, se hoje você é uma pessoa que não tem o hábito de orar, que você sai de casa e você não ora, que você vai dormir à noite e você não ora, apenas comece da sua maneira, da forma como você sabe. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai agir na sua vida, que aos poucos você vai começar a senti-lo perto de você, você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo, você vai começar a ver Deus trabalhar em cada detalhe da sua vida. E vale muito a pena quando a gente tem o direcionamento espiritual de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fé e jamais duvidar de que Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia fala que maiores são os planos do Senhor. Então, se maiores são os planos do Senhor, a gente tem que ter fé. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Nós que somos infiéis, Deus ele jamais vai ser infiel, e por mais que a gente saia do plano, do propósito dele, ele jamais vai mudar o plano dele porque a gente saiu do plano, né? Ele jamais vai fechar a porta na nossa cara, ou ele jamais vai deixar de nos perdoar quando a gente vacilar, né? É tanto que ele sempre fala na Bíblia sobre a questão do perdão, que nós precisamos perdoar, né? Não só uma vez, mas 70 vezes 7, então infinitamente. Então eu percebo o cuidado de Deus conosco em cada detalhe. E sim, que tudo aquilo que Deus nos deu e que a gente não valoriza, Deus vai nos tirar. Deus vai tirar da nossa vida. Então, eu sempre peço aqui para vocês, olha, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, transborde na vida de outras pessoas para que Deus possa transbordar na sua, porque é assim que Deus faz conosco, né? Quando a gente não transborda, quando a gente guarda para si, como é que Deus vai transbordar na tua vida se você não está sendo transbordante na vida de outras pessoas? Então, que hoje nós possamos ter cuidado, né, com o que a gente anda fazendo, que Deus nos deu discernimento espiritual para que tudo aquilo que a gente receber de Deus, a gente possa transbordar na vida de outra pessoa e para que a gente não deixe nada parado, né, tudo que Deus nos dê, que a gente coloque à frente. Talvez você esteja pensando, mas hoje eu não tenho condições financeiras, se eu tivesse condições financeiras. Tudo que vem de Deus, tudo que Deus te dá, jamais vai precisar de dinheiro, tá? Então pode ter certeza que se Deus pedir alguma coisa para você, Ele vai te dar a ferramenta correta para que você possa fazer. Então, que Deus possa te dar direcionamento espiritual para que você possa entender no momento que Deus falar com você e para que você seja uma pessoa transbordante na vida de outras pessoas. Amém? E que a nossa fé ela esteja à frente de qualquer outra coisa, né? Que nós possamos saber pedir, que nós possamos estar em comunhão com Deus e para que os nossos planos e projetos estejam de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu direcionamento espiritual. Obrigada pela sabedoria. Obrigada, Senhor, porque nós nem merecemos. Mas o Senhor é tão misericordioso que nos perdoa a cada manhã, que nos renova a cada manhã. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Sempre, Senhor, eu te peço que nos proteja de todo mal, que todos os nossos planos, os nossos projetos possam estar de acordo com a tua vontade. E que, Senhor, se os nossos planos e os nossos projetos não for da tua vontade, que a tua vontade prevaleça, Pai, por mais que nós não entendemos naquele momento. A gente sabe, Senhor, que o Senhor é a sabedoria e que o Senhor jamais vai deixar os nossos pés vacilarem. Eu te peço, Senhor, que nos ajude a discernir no momento que o Senhor nos dê alguma coisa para que a gente possa ir à frente, para que nós não tenhamos medo, para que mesmo se tiver medo, nós possamos passar por cima desse medo e possamos, Senhor, cumprir a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe os sonhos dessa pessoa, abençoe os planos dessa pessoa, para que o Senhor proteja ela de todo mal e para que, Senhor, a fé dela seja tão grande, mas tão grande assim como o Senhor é na nossa vida.
Eu oro, Senhor, e eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe